Já pensou que um bichinho inofensivo pudesse te exterminar em minutos? Pois hoje eu te mostro os 5 animais mais venenosos do mundo que você nunca desconfiaria. E aí, beleza? Se você acha que só cobras e aranhas são perigosas, prepare-se para ficar de queixo caído. No planeta, existem animais que parecem inofensivos, mas escondem venenos tão letais que podem te mandar para o outro lado em questão de minutos, ou até segundos. E o pior, muitos deles são bichos que você nunca imaginaria que podem ser tão mortais. Eu fui atrás dos mais inusitados, daqueles que você provavelmente nem sabia que eram venenosos, e montei uma lista com os 5 mais impressionantes. Então, pega um lanche, se joga no sofá e vem comigo nessa aventura cheia de tensão e curiosidades insanas. Vamos descobrir juntos quais são esses mestres do veneno que vivem entre nós e que podem estar mais perto do que você imagina. Preparado? Então bora! Vamos começar com um bicho que parece ter saído de um desenho animado. O ornitorrinco, lá da Austrália. Sério, olha só. Ele tem bico de pato, corpo de castor, pés palmados e ainda bota ovo, mesmo sendo mamífero. Já é esquisito o suficiente, né? Mas sabia que esse cara fofinho pode te mandar para o hospital? Ou pior. Isso mesmo. O ornitorrinco macho tem esporões venenosos nas patas traseiras e o veneno que ele injeta é uma mistura tão poderosa que pode matar um cachorro grande em minutos. Em humanos, não é letal, mas a dor é tão insana que já foi descrita como pior que um tiro. Quem sofreu um ataque disse que parecia que o corpo inteiro estava pegando fogo, e a dor pode durar semanas. Isso porque o veneno tem mais de 80 toxinas diferentes, que atacam os nervos e causam inchaço, náusea e até desmaio. O mais louco? Esse veneno não tem antídoto. Então, se você estiver nadando num rio australiano e ver um ornitorrinco, não tenta fazer carinho, tá? Ele pode até parecer um bicho inocente, mas é uma máquina de veneno escondida. Quem diria que um mamífero desses poderia ser tão perigoso, hein? Mas deixa eu te contar mais sobre esse bicho estranho. O ornitorrinco vive nos rios e lagos do leste da Austrália e da Tasmânia, e ele é um dos poucos mamíferos venenosos que existem. Na verdade, ele faz parte de um grupo chamado monotremados, que inclui só mais um tipo de animal, a equidna, que também é venenosa, mas não tanto quanto o ornitorrinco. Esses esporões venenosos que eu mencionei ficam nas patas traseiras dos machos, e eles são usados principalmente durante a época de acasalamento para lutar contra outros machos e defender o território. Imagina só, 2 ornitorrincos brigando no rio, cada um tentando cravar o esporão no outro. Parece até uma batalha de gladiadores em miniatura. O esporão é conectado a uma glândula de veneno e quando o ornitorrinco ataca, ele injeta essa substância direto na vítima. Agora, você pode estar se perguntando, como um bicho tão pequeno pode ser tão perigoso? Bom, o segredo está na composição do veneno. Cientistas já estudaram e descobriram que ele tem uma mistura de toxinas que não existe em nenhum outro animal. Algumas dessas toxinas são parecidas com as de cobras, outras com as de aranhas, e tem até uma que é única do ornitorrinco, chamada GLP-1, que mexe com os níveis de açúcar no sangue e pode causar um choque no corpo. É como se o ornitorrinco tivesse criado um coquetel de veneno perfeito para causar o maior estrago possível. E o pior é que, como eu disse, não tem antídoto. Os médicos só podem tratar os sintomas, dando analgésicos fortes, tipo morfina, para tentar aliviar a dor. Mas mesmo assim, quem é atacado sofre por semanas, às vezes, meses. Teve um caso famoso de um veterinário australiano que foi atacado por um ornitorrinco enquanto tentava resgatar o bicho de uma rede de pesca. Ele disse que, no momento em que o esporão cravou na perna dele, a dor foi tão intensa que ele desmaiou na hora. Quando acordou, achou que ia morrer, porque o corpo inteiro começou a inchar, e ele não conseguia nem mexer o braço. Ele passou semanas no hospital e mesmo depois de meses, ainda sentia dores fortes onde o esporão tinha acertado. Louco, né? E isso não é raro. Quem trabalha com vida selvagem na Austrália sabe que o ornitorrinco é um bicho que exige respeito. Mas o que faz o ornitorrinco ser tão único além do veneno? Ele é um animal cheio de mistérios. Por exemplo, ele tem um bico que não é só para comer. Esse bico tem sensores que detectam campos elétricos, tipo um radar, para encontrar presas debaixo d'água, como minhocas e pequenos crustáceos. E sabia que ele fecha os olhos, os ouvidos e o nariz quando mergulha? Ele caça só usando esse sentido elétrico. É como se fosse um superpoder. Além disso, o ornitorrinco é um dos poucos mamíferos que bota ovos. As fêmeas colocam de 1 a 3 ovos por vez.
e os filhotes nascem minúsculos, do tamanho de uma moeda. A mãe cuida deles com muito carinho, mas os machos não ajudam em nada, e é por isso que eles são mais agressivos, para proteger o território enquanto as fêmeas estão ocupadas. Outra curiosidade é que o veneno do ornitorrinco não é usado para caçar comida, como acontece com cobras ou aranhas. Ele é exclusivamente para defesa e competição. Isso é raro no reino animal, porque a maioria dos bichos venenosos usa o veneno para se alimentar. Os cientistas acreditam que o ornitorrinco desenvolveu esse mecanismo há milhões de anos, quando os monotremados ainda estavam evoluindo. E o veneno era uma forma de se proteger de predadores maiores, como répteis gigantes que viviam na mesma época. Hoje, os predadores do ornitorrinco são poucos, principalmente aves de rapina e crocodilos d'água doce. Mas o veneno ainda é uma arma poderosa contra qualquer um que se aproxime demais. E tem mais. O ornitorrinco é um bicho tímido e noturno, então é difícil de encontrar na natureza. Ele passa a maior parte do tempo em tocas que cava nas margens dos rios e só sai para caçar à noite. Isso significa que se você for para a Austrália, provavelmente não vai topar com um desses por aí. Mas, se acontecer, já sabe. Nada de tentar pegá-lo. Eu fico imaginando como seria ver um ornitorrinco de perto, nadando com aquele jeitinho desajeitado, mas sabendo que ele tem um esporão pronto para te ferrar. Você ia arriscar chegar perto de um bicho desses, ou prefere ficar só na vontade? Eu, sinceramente, fico com a segunda opção. Admiro de longe e deixo ele em paz. Agora desce comigo para o fundo do mar, porque o próximo da nossa lista é um caracol. Isso mesmo, um caracol. Mas não é qualquer um. É o caracol cone, que vive nos recifes de corais do Oceano Índico e Pacífico. Ele tem uma conchinha linda, toda colorida, daquelas que você ia querer pegar para levar de souvenir. Só que esse cara é um predador mortal. O caracol cone usa um veneno tão poderoso que é chamado de cigarro da morte. Sabe por quê? Porque, se ele te picar, você tem tempo de fumar um cigarro antes de morrer. Assustador, né? Ele ataca com uma espécie de arpão minúsculo, que injeta um coquetel de toxinas chamado conotoxina. Esse veneno paralisa os músculos em segundos, e aí você não consegue mais respirar. Em algumas espécies, como o caracol cone geógrafo, uma única picada tem veneno suficiente para matar 700 pessoas. E o mais impressionante é que ele usa esse veneno para caçar peixes que são muito mais rápidos que ele. O caracol atira o arpão, paralisa o peixe e engole ele inteirinho, como se fosse um vilão de filme de terror. Já houve casos de mergulhadores que morreram depois de tocar num desses sem querer, porque o veneno age rápido demais. Então, se você estiver mergulhando e ver uma concha linda, não pega. Esse caracol pode transformar seu dia de praia num pesadelo. Mas deixa eu te contar mais sobre esse assassino silencioso. O caracol cone pertence a um gênero chamado Conus, e existem mais de 800 espécies dele espalhadas pelos oceanos tropicais. A maioria vive em águas rasas, perto de recifes de corais, onde se escondem entre as rochas e a areia, esperando a presa perfeita. Ele é pequeno, geralmente tem entre 5 e 15 centímetros de comprimento, e sua concha é uma obra de arte, cheia de padrões geométricos e cores vibrantes, como laranja, branco, marrom e azul. É por isso que tanta gente cai na armadilha de querer pegá-lo. Ele parece um enfeite perfeito para levar para casa. Mas essa beleza é só uma fachada para um dos predadores mais letais do oceano. O jeito que o caracol cone caça é simplesmente fascinante e assustador ao mesmo tempo. Ele tem uma espécie de tromba, chamada probóscide, que funciona como um arpão. Dentro dessa tromba tem um dente oco e afiado, que é carregado com o veneno. Quando o caracol sente uma presa por perto, normalmente peixes pequenos, vermes ou até outros moluscos, ele dispara o arpão com uma velocidade incrível, injetando a conotoxina. Essa toxina é um verdadeiro coquetel de morte. Ela contém centenas de compostos diferentes, cada um com uma função específica. Alguns paralisam os músculos, outros bloqueiam os sinais nervosos. E tem até uma toxina que age como analgésico, para a vítima não sentir dor e lutar menos enquanto o caracol a devora. É como se ele tivesse um arsenal químico perfeito para cada tipo de presa. E o mais impressionante é como o caracol cone é eficiente. Ele é lento, né? Afinal, é um caracol. Mas ele compensa isso com uma estratégia genial. Alguns caracóis cone, como o Conus geógrafos, conseguem liberar toxinas na água para atrair peixes. Eles soltam uma substância que deixa os peixes meio tontos, e aí disparam o arpão para finalizar o serviço.
Outras espécies, como o Conus striatus, engolem a presa inteira com uma boca que se expande. Parece até uma cena de filme de terror, com o caracol engolindo um peixe maior que ele mesmo. Agora, vamos falar do perigo para os humanos. O veneno do caracol-cone já matou muitas pessoas ao longo dos anos, principalmente mergulhadores e colecionadores de conchas que não sabiam do risco. Um caso famoso aconteceu nas Filipinas, onde um mergulhador viu uma concha linda e decidiu pegá-la para mostrar para os amigos. Ele não sabia que era um caracol-cone, e o bicho o picou na mão. Em menos de 10 minutos, ele começou a sentir os músculos travando e não conseguiu mais respirar. Os amigos tentaram levar ele para o hospital, mas ele não resistiu. O veneno agiu rápido demais. Casos assim são raros, mas mostram como esse bicho é perigoso. O mais assustador é que não tem antídoto para o veneno do caracol-cone. Se você for picado, a única chance é receber suporte médico imediato, como ventilação artificial, para manter você respirando até o corpo eliminar a toxina. Mas nem tudo é ruim. Sabe o que é mais louco? O veneno do caracol-cone está sendo estudado pela medicina, porque algumas das toxinas têm propriedades que podem ajudar a tratar doenças. Por exemplo, uma substância chamada ziconotida, que vem do veneno do Conus magus, é usada como analgésico para dores crônicas, como as de pacientes com câncer. É 1000 vezes mais forte que a morfina e não causa dependência. Então, esse caracol pode ser um assassino, mas também está ajudando a salvar vidas de um jeito inesperado. Se você gosta de mergulhar ou colecionar conchas, fica o aviso: nunca pegue um caracol-cone com as mãos. Os especialistas recomendam usar luvas grossas ou pinças, e mesmo assim, é melhor deixar o bicho em paz. E sabia que o caracol-cone pode disparar o arpão mesmo estando dentro da concha? Então, nem tocar na concha é o ideal. Eu fico imaginando como seria encontrar um desses no mar. Você ia querer pegar para tirar uma foto, mas aí poderia ser sua última foto. Você ia arriscar mexer com um bicho desses, ou prefere só admirar de longe? Já ouviu falar do sapo-flecha? Esses sapinhos minúsculos, que vivem nas florestas da América do Sul, parecem uma pintura. Eles têm cores tão vibrantes como amarelo, vermelho e azul, que você ia querer colocar um na palma da mão para tirar foto. Mas não faz isso nunca. O sapo-flecha pintada é um dos animais mais venenosos do planeta. Um único sapinho, que cabe no seu dedo, tem veneno suficiente para matar 10 pessoas adultas. O veneno dele, chamado batracotoxina, é tão forte que paralisa os nervos e os músculos, levando a uma parada cardíaca em minutos. E sabe como ele ficou famoso? Os indígenas da Amazônia usavam o veneno desses sapos para envenenar as pontas das flechas. Por isso, o nome sapo-flecha. Só de tocar na pele dele, o veneno já pode te afetar e não tem antídoto. O mais louco é que esses sapos não produzem o veneno sozinhos. Eles conseguem as toxinas comendo certos insetos, como formigas e besouros, que têm substâncias tóxicas. Em cativeiro, sem essa dieta, eles perdem a toxicidade. Mas na natureza, são uma arma viva. Imagina só, você está numa trilha, vê um sapinho colorido e de repente ele pode ser sua última visão. Esses pequenos artistas da morte são a prova de que, na natureza, beleza pode ser sinônimo de perigo. O que você acha disso? Vamos mergulhar mais fundo na história desse sapinho mortal. O sapo-flecha pintada pertence à família Dendrobatidae e ele é encontrado principalmente nas florestas tropicais da Colômbia, do Brasil e do Peru. São mais de 200 espécies diferentes, e as mais perigosas são as do gênero Phyllobates, como o Phyllobates terribilis, que é o mais venenoso de todos. Esse sapinho é pequeno, com menos de 5 centímetros de comprimento, e suas cores são um aviso natural. Na biologia, isso se chama aposematismo. As cores brilhantes servem para dizer: "Ei, eu sou perigoso, não chega perto." Predadores como pássaros e cobras aprenderam ao longo de milhões de anos a evitar esses sapos, porque um único toque pode ser fatal. O veneno do sapo-flecha, a batracotoxina, é uma neurotoxina que age diretamente nos nervos e músculo. Quando ela entra no seu corpo, seja por toque, ingestão ou até por um arranhão, ela bloqueia os canais de sódio nas células nervosas, o que faz com que os sinais elétricos do corpo parem de funcionar. Isso significa que seus músculos não conseguem mais se mexer, incluindo o coração e os pulmões. Em poucos minutos, você pode sofrer uma parada cardíaca ou respiratória. E o mais assustador é a quantidade de veneno que um único sapo carrega. Um Phyllobates terribilis tem cerca de 1 mg de batracotoxina na pele,
e apenas 2 microgramas, ou seja, 0,002 miligramas, são suficientes para matar um adulto. Isso faz dele um dos animais mais tóxicos do mundo, mais mortal até que muitas cobras venenosas. Os indígenas da Amazônia conhecem o poder desses sapos há séculos. Eles capturam os sapos com cuidado, usando folhas ou gravetos para não tocar na pele, e depois aquecem os bichos perto do fogo. Calma, eles não matam os sapos, só fazem eles liberarem o veneno. O calor faz o sapo suar a toxina, que forma uma espuma na pele. Aí, os indígenas passam as flechas nessa espuma. E pronto, tem uma arma letal para caçar ou se defender. Uma flecha envenenada pode matar um macaco ou um cervo em poucos minutos, e até um leve arranhão pode ser fatal para um inimigo. Esse método é tão eficiente que os indígenas usam há gerações, e algumas tribos ainda mantêm essa tradição hoje em dia. Mas como o sapo-flecha consegue ser tão venenoso? A resposta está na dieta dele. Esses sapos comem insetos específicos, como formigas, besouros e ácaros, que têm alcaloides tóxicos, substâncias químicas que o sapo não consegue produzir sozinho. O corpo do sapo armazena essas toxinas e as concentra na pele, transformando ele numa bomba química ambulante. É por isso que, em cativeiro, os sapos-flecha perdem a toxicidade. Sem os insetos certos, eles não têm como produzir o veneno. Isso é uma boa notícia para quem cria esses sapos como bichos de estimação. Sim, tem gente que cria sapo-flecha em casa, mas na selva eles são um perigo real. Teve um caso de um biólogo que estava pesquisando na Amazônia e, sem querer, encostou a mão num sapo-flecha enquanto coletava amostras. Ele começou a sentir dormência na mão em poucos segundos e logo o braço inteiro estava paralisado. Por sorte, ele estava com uma equipe que o levou rápido para um hospital, mas ele disse que nunca sentiu uma dor tão forte na vida. Parecia que o corpo estava queimando por dentro. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas no braço por meses. Isso mostra como o veneno desse sapo é poderoso e como ele não está brincando em serviço. Além do veneno, os sapos-flecha têm um comportamento super interessante. Eles são ótimos pais. As fêmeas colocam os ovos no chão da floresta e os machos cuidam deles, mantendo os ovos úmidos e protegidos de predadores. Quando os girinos nascem, os pais carregam eles nas costas até uma poça d'água ou uma planta cheia de água, como bromélias, onde os filhotes podem crescer em segurança. É um cuidado incrível para um bicho tão pequeno e tão perigoso. Se você for para a Amazônia, fica o aviso: nunca toque num sapo-flecha, mesmo que ele pareça inofensivo. E se você ouvir um som que parece um assobio ou um canto de pássaro, pode ser um sapo-flecha cantando. Eles fazem isso para atrair fêmeas ou marcar território. É lindo de ouvir, mas é melhor admirar de longe. Eu fico imaginando como seria ver um desses sapinhos de perto, com aquelas cores brilhando na floresta, mas sabendo que um toque pode ser fatal. Você ia arriscar chegar perto ou prefere só tirar uma foto de longe? Vamos voltar para o mar? Porque o próximo animal é um polvo que parece um brinquedo, mas é uma máquina de matar. O polvo de anéis azuis, que vive nas águas da Austrália e do Pacífico. Ele é pequeno, do tamanho da sua mão, e tem anéis azuis brilhantes que parecem joias. Mas esses anéis são um aviso. Não chega perto. Esse polvo carrega um veneno chamado tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais letal que cianeto. Uma única mordida tem veneno suficiente para matar 26 pessoas em poucos minutos. O veneno paralisa todos os músculos do seu corpo e você morre por asfixia, sem conseguir respirar. O pior é que você fica consciente o tempo todo, sentindo tudo. Não existe antídoto, e o único jeito de sobreviver é colocar a vítima num respirador artificial até o corpo eliminar a toxina, o que pode levar dias. O polvo de anéis azuis usa esse veneno para caçar pequenos caranguejos, mas já matou humanos que tentaram mexer com ele. O mais assustador? Ele só mostra os anéis azuis quando se sente ameaçado. Antes disso, ele se camufla na água e você nem percebe que está por perto. Já teve caso de gente que pegou um desses achando que era inofensivo e acabou não voltando para contar a história. Então, se você estiver nadando na Austrália e ver um polvo com anéis brilhantes, sai correndo, ou melhor, nadando. Quem imaginaria que um bichinho tão lindo poderia ser tão mortal? Agora, deixa eu te contar mais sobre esse polvo impressionante. O polvo de anéis azuis pertence ao gênero Rhapaloclaena, e existem pelo menos 4 espécies conhecidas, como o Rhapaloclaena maculosa e o Rhapaloclaena lunulata. Eles são encontrados em águas rasas, geralmente em recifes de corais ou piscinas naturais formadas pela maré.
desde a Austrália até o Japão e as ilhas do Pacífico. São pequenos, com um corpo que não passa de 10 centímetros, e os tentáculos são curtos, o que faz eles parecerem ainda mais inofensivos. Mas essa aparência engana. E muito. Os anéis azuis que dão nome ao polvo são a característica mais marcante dele. Normalmente, o polvo é marrom ou bege e se camufla perfeitamente com o ambiente, ficando quase invisível entre as rochas e a areia. Mas, quando ele se sente ameaçado, os anéis acendem como luzes neon, brilhando em azul e preto, num padrão que parece pulsar. Isso é um aviso claro na natureza. Sou perigoso, não mexe comigo. E não é só para humanos. Predadores como peixes maiores ou aves marinhas também evitam o polvo de anéis azuis por causa desse sinal. O veneno dele, a tetrodotoxina, é uma neurotoxina que bloqueia os canais de sódio nos nervos, impedindo que os sinais elétricos cheguem aos músculos. Isso significa que, se você for mordido, seus músculos param de funcionar. Você não consegue mexer os braços, as pernas, nem respirar. O pior é que a tetrodotoxina não afeta o cérebro. Então, você fica completamente consciente enquanto sufoca. É uma das mortes mais horríveis que você pode imaginar. E o polvo carrega uma quantidade absurda de veneno. Uma única mordida tem cerca de 1 mg de tetrodotoxina, e apenas 0,5 mg é suficiente para matar um adulto. Isso faz dele mais letal que muitas cobras venenosas famosas, como a cascavel. O polvo de anéis azuis usa esse veneno para caçar e se defender. Ele normalmente come pequenos caranguejos, camarões e peixes que paralisa com uma mordida rápida. O bico dele é minúsculo, mas afiado o suficiente para perfurar a carapaça de um caranguejo e injetar o veneno direto. Depois que a presa está paralisada, o polvo a devora tranquilamente. Mas, quando se sente ameaçado, ele não hesita em morder. E é aí que os humanos entram na jogada. Teve um caso na Austrália de um adolescente que estava nadando numa praia e pegou um polvo de anéis azuis para brincar. Ele não sabia do perigo e o polvo o mordeu no braço. Em menos de 5 minutos, ele começou a sentir os músculos travando e caiu na areia sem conseguir respirar. Por sorte, os amigos chamaram os socorristas, que o colocaram num respirador artificial, e ele sobreviveu. Mas passou dias no hospital e disse que nunca mais chega perto de um polvo na vida. Outra coisa interessante é que o polvo de anéis azuis não produz a tetrodotoxina sozinho. Os cientistas acreditam que ela vem de bactérias que vivem no corpo do polvo, especialmente nas glândulas salivares. Essas bactérias produzem a toxina, e o polvo a armazena para usar quando precisa. Isso é parecido com o que acontece com outros animais venenosos, como o peixe baiacu. Aliás, a tetrodotoxina é a mesma toxina que torna o baiacu perigoso para comer no Japão, no famoso prato fugu. Mas, enquanto o baiacu só te envenena se você comer ele, o polvo pode te matar só com uma mordidinha. Se você for nadar na Austrália ou em qualquer lugar do Pacífico, fica esperto. O polvo de anéis azuis é pequeno e difícil de ver, e ele pode estar escondido em qualquer canto. Os especialistas recomendam nunca tocar num polvo que tenha anéis brilhantes e, se possível, usar sapatos de mergulho para evitar pisar num deles por acidente. E sabia que o polvo de anéis azuis é um dos poucos polvos que não foge quando se sente ameaçado? A maioria dos polvos solta tinta e dispara para longe, mas esse aqui fica firme, mostrando os anéis e pronto para atacar. É um bicho corajoso, imortal. Eu fico imaginando como seria nadar e de repente ver esses anéis azuis brilhando na água. Você ia tentar tirar uma foto ou ia sair nadando o mais rápido possível? Para fechar nossa lista, te apresento o mestre da camuflagem, o peixe-pedra, que vive nos recifes do Oceano Indo-Pacífico. Esse cara parece uma pedra coberta de algas. Você literalmente não vê ele até pisar em cima, e aí pode ser tarde demais. O peixe-pedra é o peixe mais venenoso do mundo, e seus espinhos dorsais injetam um veneno tão forte que pode te matar em menos de 1 hora. O veneno, chamado verrucotoxina, causa uma dor excruciante. Quem já foi picado disse que parecia que o corpo estava sendo esmagado e queimado ao mesmo tempo. Além da dor, o veneno provoca inchaço, paralisia e, se não tratado, parada cardíaca. Tem antídoto, mas ele precisa ser aplicado rápido, e a maioria das vítimas não chega a tempo no hospital porque o peixe-pedra vive em lugares remotos, como praias desertas ou recifes afastados. Ele usa essa camuflagem para caçar. Fica parado, parecendo uma pedra, e quando um peixe ou crustáceo passa por cima, ele ataca com uma velocidade absurda. Mas o perigo maior é para humanos que pisam nele sem querer.
Já teve caso de mergulhadores que morreram porque não viram o peixe escondido na areia. O mais impressionante? Ele pode sobreviver fora d'água por até 24 horas, então mesmo na praia você não está seguro. Imagina só, você está caminhando, acha que é só uma pedrinha e de repente está lutando pela sua vida. O peixe-pedra é a prova de que a natureza sabe como enganar a gente direitinho. Vamos conhecer mais sobre esse rei da camuflagem. Esse peixe, cujo nome científico é Synantheia verrucosa, é achado em águas tropicais do Oceano Indo-Pacífico, desde o Mar Vermelho até a Grande Barreira de Corais, na Austrália. Ele habita em águas rasas, normalmente perto de recifes de corais ou em praias rochosas, onde se esconde entre as pedras e a areia. O corpo dele é todo irregular, cheio de verrugas e protuberâncias, e a cor varia entre tons de marrom, verde e cinza, o que faz ele parecer uma pedra coberta de algas. É uma camuflagem perfeita. Até os peixes que são presas dele não percebem o perigo até ser tarde demais. O peixe-pedra tem 13 espinhos dorsais, e cada um deles é conectado a uma glândula de veneno. Quando você pisa nele ou o toca, os espinhos perfuram a pele e injetam a verrucotoxina diretamente no seu corpo. Essa toxina é uma mistura de várias substâncias, incluindo neurotoxinas e hemotoxinas, que causam uma série de efeitos horríveis. Primeiro, vem a dor. Uma dor tão intensa que as vítimas dizem que é a pior coisa que já sentiram na vida. Um mergulhador que foi picado na Austrália descreveu a sensação como se o pé dele estivesse sendo esmagado por um caminhão enquanto pegava fogo. A dor se espalha rapidamente pelo corpo e logo vem um inchaço. O local da picada fica roxo e inchado, e o veneno começa a atacar o sistema nervoso, causando paralisia. Se não for tratado, o veneno pode levar a uma parada cardíaca ou respiratória em menos de 1 hora. Por sorte, existe um antídoto para a verrucotoxina, mas ele precisa ser aplicado o mais rápido possível. O problema é que o peixe-pedra vive em lugares remotos, e muitas vezes as vítimas não conseguem chegar a um hospital a tempo. Além do antídoto, um tratamento comum é mergulhar o local da picada em água quente, o mais quente que a pessoa aguentar, porque o calor ajuda a quebrar algumas das toxinas e aliviar a dor. Mas isso é só um paliativo. Sem atendimento médico, o risco de morte é altíssimo. O peixe-pedra usa esse veneno principalmente para se defender, mas também para caçar. Ele é um predador de emboscada. Fica parado, completamente camuflado, e espera que uma presa, como um peixe pequeno ou um crustáceo, passe por cima. Aí, ele abre a boca numa velocidade incrível, engolindo a presa em menos de 0,015 segundos. É uma das sucções mais rápidas do reino animal. E ele não se mexe muito. Pode ficar dias ou semanas no mesmo lugar, só esperando a próxima vítima. Isso faz dele um perigo constante para quem está nadando ou caminhando em águas rasas. Teve um caso trágico de um turista na Tailândia que estava andando numa praia deserta e pisou num peixe-pedra sem querer. Ele não sabia o que tinha acontecido, só sentiu uma dor insuportável no pé e caiu na areia. Como a praia era isolada, não tinha ninguém por perto para ajudar e ele não conseguiu chegar a um hospital a tempo. Infelizmente, ele não resistiu. O veneno agiu rápido demais. Casos assim são um lembrete de como o peixe-pedra é perigoso, especialmente porque ele é tão difícil de ver. E o mais impressionante é a capacidade desse peixe de sobreviver fora d'água. Ele tem uma pele grossa e úmida que o mantém vivo por até 24 horas longe do mar. Então, você pode encontrar um peixe-pedra escondido na areia ou entre as rochas da praia, mesmo fora da água. Isso aumenta ainda mais o risco, porque muita gente acha que está segura só porque não está nadando. Os especialistas recomendam usar sapatos de borracha quando for caminhar em praias tropicais e nunca tocar em nada que pareça uma pedra estranha. Pode ser um peixe-pedra pronto para te ferrar. Eu fico imaginando como seria caminhar numa praia e de repente sentir uma picada dessas. Você ia pensar que é só uma pedra, mas aí a dor começa e você percebe que está numa enrascada. Você ia arriscar andar descalço numa praia onde o peixe-pedra pode estar escondido ou prefere usar um sapato bem reforçado e ficar de olho no chão? E aí, qual desses animais te deixou mais chocado? O ornitorrinco com seus esporões venenosos, o caracol-cone que te mata em minutos, o sapo-flecha que parece uma pintura mortal, o polvo de anéis azuis com seus anéis brilhantes, ou o peixe-pedra que se esconde como uma pedra assassina? Nosso planeta está lotado de criaturas que parecem inofensivas, mas escondem venenos que podem te mandar para o outro lado num piscar de olhos.
Depois de conhecer esses 5 mestres do veneno, aposto que você tá louco para compartilhar essa descoberta com alguém. Ou, pelo menos, pensar 2 vezes antes de mexer com qualquer bichinho por aí. A natureza é incrível, mas também é cheia de surpresas perigosas, né? Então, me conta, você encararia um encontro com algum desses animais ou prefere ficar bem longe? Eu sei o que eu faria. Se você curtiu essa aventura, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no Cure o Papo para não perder nenhuma aventura insana e clica no vídeo que está na tela agora. Tem mais curiosidades te esperando. Eu sou Brito e essa foi nossa caçada pelos animais mais venenosos do mundo. Fui!